Olá, dentista! Sou o Marvio Charles, sou dentista também. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em curso de pós-graduação em odontologia. Alguns dentistas, gestores, donos de clínicas ou gestores que administram clínicas odontológicas e até mesmo alunos meus de curso presencial têm enviado para mim por direct, WhatsApp, e-mail, algumas dúvidas, né, referente à gestão de clínicas e consultórios odontológicos. E muitas dessas dúvidas pode ser a sua dúvida também. Então eu resolvi trazer algumas aqui, expor e, além de dar a resposta, discutir um pouco sobre o tema, né, para poder esclarecer aí para todos que possam ter o mesmo tipo de dúvida, tá certo? Bom, para preservar a identidade daqueles que enviaram as dúvidas, eu vou citar nomes fictícios e a cidade de onde a pessoa é, tá? A cidade de onde a pessoa é real, mas o nome vai ser fictício, ok? Então vamos lá. Primeira dúvida. A doutora Silvana, de Ribeirão Preto, São Paulo, enviou. Meu financeiro é todo bagunçado, não anoto nada e tudo que entra já saio gastando. Por onde devo começar a organizar o meu financeiro? Bom, Silvana, o que acontece é que quando a gente tem o financeiro assim bagunçado dessa maneira, se a gente tentar organizar tudo que tem que ser organizado de uma vez, acaba não dando certo. A pessoa acaba desanimando. Então, eu sugiro começar com etapas, e normalmente etapas que criem o hábito de ter controle financeiro, porque controle financeiro é um hábito. E à medida que você vai vendo os benefícios e os resultados do controle financeiro, aí esse hábito vai se tornando rotina. Tá? Então eu trouxe aqui algumas etapas para você começar o seu controle financeiro. Bom, a primeira coisa que eu aconselho a fazer é ter uma planilha de fluxo de caixa. Esse é o básico, tá? E o que é uma planilha de fluxo de caixa? É você anotar tudo que entra de recurso, tudo que foi pago e tudo que sai. E o saldo, tá? Dentro de um período de tempo. Tá? Então, por mês, vamos dizer aqui no mês de outubro agora, você vai anotar com data tudo que está entrando e tudo que está saindo e a diferença entre os dois, né, para saber se o saldo do mês foi positivo ou negativo. Essa é a primeira etapa, é a planilha mais básica que tem e é o primeiro controle assim mais importante mesmo que uma clínica ou um consultório, qualquer negócio tem que ter, ok? Isso não é fácil, apesar de ser simples, não é fácil porque vai ter que entrar um novo hábito no seu dia a dia. O hábito de anotar tudo que entra e tudo que sai. Tá? A princípio parece simples, mas no dia a dia você pode acabar esquecendo, pode não ter muita paciência para fazer, mas essa é a primeira missão, criar esse hábito com a planilha do fluxo de caixa. Depois eu aconselho também, ao mesmo tempo, você fazer uma planilha de parcelamentos. Ou seja, muitos dos seus pagamentos não entram no dia que você recebe. Né? Se você vendeu um determinado procedimento em 10 vezes no cartão de crédito, ele vai demorar os 10 meses para poder entrar cada uma das parcelas. A não ser que você adiante, o que é um péssimo negócio. Se você recebeu em cheques, você também vai ter que esperar os cheques, a data do cheque para ser compensado para poder entrar no seu caixa. A não ser que você troque os cheques, o que eu também não aconselho porque sempre o banco cobra uma taxa. É melhor sempre se organizar financeiramente. Então você vai montando mês a mês o quanto de parcelas que vai entrar naquele mês. Tá? Então se você vendeu
alguns tratamentos, um em 2 vezes, outro em 3, outro em 6 e assim por diante, no próximo mês vão ter algumas parcelas para receber. Você anota esse controle e aí você já vai ter uma ideia de quanto que vai entrar de parcela no próximo mês. E aí, sabendo isso, já pode começar a programar algum tipo de investimento que possa fazer lá na frente, a compra de algum equipamento novo, ou um investimento em marketing, ou seja lá o que você desejar fazer no próximo mês, porque já vai estar lá garantido que vai entrar. Tá? Então é um controle muito importante. O terceiro passo é você estabelecer um prolabore. Tá? Você comentou aqui que assim que o dinheiro entra, você já sai gastando. Tá? Isso é errado, porque o dinheiro ele faz parte da sua clínica, do seu consultório, não é seu. Porque o consultório e a clínica é uma entidade diferente de você. Ele tem suas próprias contas, tem suas próprias despesas, tem as suas próprias necessidades de investimento diferente de você. Então, se você passa na frente dele, tomando esse dinheiro para usar na sua vida pessoal, você está deixando a sua empresa, a sua clínica, o seu consultório fraco financeiramente. No momento que ele precisar, ele vai ter que pedir emprestado para você. Tá? Então, o primeiro passo para organizar as contas é separar as duas. Tá? Só que por que eu coloquei isso em terceiro lugar? Porque, como você já está acostumado a tirar o dinheiro do caixa, à medida que ele entra, se você tentasse pagar um prolabore, já de começo, vai faltar dinheiro na sua vida pessoal. Porque você provavelmente acostumou a realizar os seus gastos de vida pessoal de acordo com o faturamento total da sua clínica ou do seu consultório, não de acordo com o prolabore que você ganha. Tá? Então, se você tentar já estabelecer um prolabore já de começo, vai faltar dinheiro para você e você vai acabar desanimando. Tá? E aí, desanimando, desanda tudo. Então, por isso que essa sequência é importante. Primeiro você faz a planilha de fluxo de caixa para entender a sua empresa, para começar a enxergar em números o que está acontecendo na sua clínica ou consultório. Tá? Ver que quanto ela está entrando, quanto ela está saindo, quanto que ela está rendendo. Né? Mesma coisa com as parcelas, o quanto que vai entrar nos próximos meses. Aí você começa a ter uma ideia do potencial do seu negócio. Começa a visualizar. E dali, visualizando, você vai tomando gosto pelos números. Vai tomando gosto pela interpretação e as conclusões que aqueles dados te trazem. E uma vez assim, você vai estar motivado suficiente para poder estabelecer um prolabore para você, porque vai ser justificado na sua mente que você não precisa tirar todo o dinheiro que entra, que a empresa tem as suas necessidades, que você pode trabalhar com aquele dinheiro para fazer a sua empresa render mais ainda, né? Para o seu consultório ficar melhor ainda, ter mais pacientes e prestar um serviço melhor ainda do que você está prestando. Ok? Então, após vencidas essas duas etapas, aí eu sugiro você começar a montar e tirar um prolabore para você, tá? Que nada mais é que o seu salário, tá? O salário que você vai tirar para você, que você vai se pagar. Tá? Bom, depois eu aconselho você a classificar as suas receitas por especialidades. Tá? O que significa isso? Cada receita que entrou, cada dinheiro que entrou, ela foi referente a alguma especialidade. Tá? Se você trabalha com diversas especialidades ali no seu consultório, vamos dizer que você trabalhe com implante, mas você chama um endodontista para fazer canal, chama um clínico geral para fazer a sua clínica geral, tal. Então, cada tratamento que foi pago vai ser classificado ali. Se foi uma limpeza, está classificado em clínica geral. Se foi implante, classificado em implante. Se foi prótese, classificado em prótese. Assim você vai ter a noção mensal de qual a especialidade que está rendendo mais no seu consultório. E aí você começa a enxergar o seu negócio para poder ver aonde que vale a pena, qual a especialidade que vale mais a pena ser investida, qual que não merece tanta atenção, qual que precisa de mais atenção naquele momento e assim por diante. Tá? Então essa classificação te dá uma leitura melhor do financeiro da sua empresa. E por último, eu sugiro você classificar também as despesas, tá? Os custos que você tem com o seu consultório.
só classificando eles, ou seja, entendendo quais são eles, que você vai ter condições de avaliar se aquilo é um custo supérfluo, se é um custo necessário, e qual que deve ser cortado e qual que deve ser mantido. Tá? Então, qual seria uma classificação de custos que eu sugiro você classificar ali dentro do seu fluxo de caixa? Predial, tá? Predial é tudo que envolve o condomínio, né? O condomínio, o aluguel, tá? Basicamente isso, o condomínio, o aluguel e o IPTU. Tá? Ali você tem uma noção de quanto está gastando com essas despesas prediais. Pessoal, o que seria o pessoal? É aquilo que é referente às pessoas, à sua equipe da clínica. Então, o salário da secretária, o salário da ASB ou TSB, o quanto você paga com dentistas, né, se você contrata algum dentista na sua clínica, tá? Algum eventual serviço que você precise utilizar pessoas, tá? Então, é basicamente isso que conta esses custos. Telefonia, o quanto você está gastando com telefone, internet, né, esse tipo de comunicação. Despesas, as despesas de material de escritório e despesas de material de limpeza. Dental, o quanto é que você gasta na dental. Marketing, né, se você investe alguma coisa em publicidade e marketing, quanto é que você está gastando com isso. Tributário, o quanto que você gastou em impostos, né, quanto você está pagando de impostos cada mês. E extraordinário, que é aquilo que foi uma surpresa, que foi algo extraordinário, que teve um gasto. Por exemplo, vamos dizer que acontece muito, né? Tem estourado algum encanamento ali da sua sala, você teve que contratar um encanador para fazer um serviço. Esse é um gasto extraordinário, tá? Então você classifica ele como extraordinário. E investimentos. O que seriam os investimentos? É tudo aquilo que você investe, você gasta, com a expectativa de ter algum retorno. Tá? Então, comprou um novo equipamento, tá? Comprou um fotopolarizador novo, é um investimento. Comprou um raio-x novo, é um investimento. Ok? Então, dessa forma, você anotando tudo que foi gasto e classificando tudo que foi gasto, você vai ter uma noção de quanto que está gastando em cada uma dessas áreas de custo. Tá? E aí vai conseguir ter uma leitura melhor da sua empresa e poder ver o que pode ser cortado e o que deve ser mantido. Tá ok? Então, é basicamente isso, é seguir essa sequência, né? No final dessa sequência já vai estar mais apto para ir para outras etapas de um gerenciamento financeiro de uma clínica ou consultório odontológico. Bom, vamos para a segunda dúvida. A Cíntia, de Vitória da Conquista, na Bahia. A Cíntia, ela é gestora de uma clínica odontológica lá. Ela não é dentista, tá? E ela trouxe uma dúvida pertinente. O que você acha de passar o valor total do tratamento ao invés de especificar os preços individuais de cada procedimento? Bom, Cíntia, muitos dentistas têm essa dúvida porque eles acreditam que se passarem o valor total do tratamento, vão estar induzindo mais o paciente a fechar todo o tratamento do que dá para eles a escolha de fechar apenas algumas partes do tratamento. Bom, isso em termos é verdade, mas não acredito ser uma boa opção. Primeiro, o paciente ele tem direito de saber quais são as partes que envolvem o tratamento dele, né, quais são os tratamentos específicos que envolvem o tratamento dele e quanto que ele vai estar pagando por isso. Eu sei que eles vão acabar levando para outros dentistas e comparando preço e tal, isso facilita a comparação de preço. Mas é um direito deles de saber e assim o jogo fica mais claro. Tá? Você deixa mais claro o que está fazendo no seu tratamento. Tá? Fazendo uma analogia aqui, a mesma coisa que, vamos dizer que você pedisse para um arquiteto fazer um orçamento de iluminação de um ambiente e ele apresentasse para você só o orçamento total, sem dizer o que estava especificado, quais as luminárias, cada tipo de luminária e lâmpada que foi utilizado nessa iluminação,
e quanto é que foi o preço delas, tá? Você ficaria um pouco desconfortável com essa situação, tá? Então é melhor realmente especificar. Além disso, quando você apresenta todo o tratamento, todo o preço do tratamento, você elimina a chance do paciente que não tem dinheiro para fazer todo de uma vez. Quando você especifica, se for bem conversado com ele, você pode chegar a um consenso de ir fazendo aos poucos. Ele ir fazendo e pagando aos poucos e ele ganhando confiança com você e aos pouquinhos terminando todo o tratamento. Tá? Então, respondendo, eu acho melhor, acredito ser melhor especificar os preços dos procedimentos. Tá ok? Vamos lá para a terceira dúvida. A dúvida do Dr. Roberto de Sorocaba, São Paulo. O Dr. Roberto perguntou assim: tenho muita dificuldade em fazer os dentistas da minha equipe atenderem nos meus padrões. Como posso selecionar e treinar os dentistas da minha equipe? Bom, Dr. Roberto, esse é um problema que tem solução, mas acredito assim ser a parte mais difícil da gestão de uma clínica odontológica, gerir pessoas, tá? Mas tem jeito, e esse jeito começa desde o processo seletivo, tá? Então eu trouxe aqui um passo a passo para poder te responder também quem tem dúvida em relação a isso, tá? Primeiro, você vai definir as especialidades, tá? Que você precisa montar uma equipe. Então, se você tem uma clínica de ortodontia, quais são as especialidades e quer atender tudo dentro da sua clínica, então o que você vai precisar? Numa clínica numa clínica onde você é ortodontista e as outras especialidades te acompanham. Você vai precisar de alguém para tirar siso, você vai precisar de alguém para fazer canal, vai precisar de alguém para fazer implante, para finalizar um tratamento, vai precisar de alguém para fazer prótese, etc. Tá? Então você vai definir as especialidades e para saber quais são os profissionais que você vai contratar. Tá? Depois, você vai selecionar os currículos que você vai receber. Né? Então, primeiramente, vai divulgar a vaga. Né? Uma vez definidas as especialidades, você divulga essa vaga normalmente no site do CRO, é onde as pessoas mais procuram essas vagas. Tem o iDent também, que você ter disponível ali diversos perfis de profissionais. E você vai analisar esse currículo, tá? Todos os currículos, o currículo que você receber. E o que é interessante você analisar num currículo desse? Primeiramente a formação, né? Ele tem que ter a formação que você está precisando e ser de uma escola que você confia, tá? Uma vez visto essas questões básicas, eu acho interessante você pegar alguém que é especializando da área que você está procurando. Por exemplo, se está procurando alguém para fazer implante, alguém que esteja fazendo especialização em implante. Por quê? Porque essa pessoa ela dá mais valor para o trabalho que vai ser feito do que o quanto que ela vai receber. Tá? Ela está a fim de treinar, está a fim de pegar a mão. Tá? E ela tem chance de ser um grande talento que está a fim de trabalhar. Tá? Quando você pega um profissional mais velho, mais experiente, é muito mais difícil fazer ele entrar dentro dos padrões da sua clínica do que alguém que está nessa situação, de alguém que é mais novo, de alguém que está se especializando e está querendo pegar a mão nessa especialidade. Tá? Quando a pessoa vem nessa situação, você já impõe o seu padrão de atendimento da sua clínica e ela facilmente mais aceita melhor. Tá? Imagina que você pega um profissional super renomado, tá? Para trabalhar fazer os implantes da sua clínica. Esse profissional, primeiro que ele vai custar muito caro, né? Ele vai sobrar muito pouca margem de lucro para a sua clínica. Segundo que ele vai chegar e vai trabalhar do jeito dele. Ele não vai querer saber, já tem um jeito dele de trabalhar, já tem um jeito maduro dele de trabalhar, maturado. Ele não vai querer entrar e se adaptar no padrão da sua clínica. Então, se a sua clínica, por exemplo, trabalha com um pessoal com uma linguagem mais simples e você quer e ele usa uma linguagem um pouco mais rebuscada para falar com os pacientes não entendem, tu tentar explicar isso para ele vai ser mais difícil dele entender do que alguém que seja mais novo, que esteja querendo pegar a mão dessa especialidade. Tá?
Outra coisa que é muito importante você ver no currículo já, como um diferencial, é o local onde essa pessoa mora. Tá? Se ela mora perto ou longe da clínica. Tá? Esse é um ponto diferencial, porque se ela mora muito longe da clínica, no começo você tem que ter a consciência de que vai ser demorar um tempo para encher a agenda desse dentista. Então ele vai ter que ter um pouco mais de paciência. Se ele mora longe, todo dia tem que pegar o carro, vir, gastar estacionamento e ficar para vir atender 1, 2 pacientes, ele pode perder a paciência um pouco mais cedo e aí procurar outros locais para trabalhar. Porque se ele já mora mais perto da clínica, então não custa nada ele ir lá e atender 1 ou 2 pacientes até encher a agenda dele. Tá? Mas, Dr. Roberto, uma coisa que eu queria deixar aqui, que foi algo que eu aprendi gerindo minhas clínicas. O segredo do negócio, tá, para quem trabalha com a equipe, está em identificar e encontrar os jovens talentos. São esses aí que vão elevar a sua clínica, porque eles são jovens, ou seja, eles têm mais chance de aceitarem o padrão da sua clínica. Segundo, eles querem pegar a mão da especialidade que eles estão fazendo, estão diretamente interessados, e se são talentosos vão procurar fazer bem feito, mas eles vão encarar aquilo como um desafio. Terceiro, eles são bem mais baratos. Tá? Então, fique bom em identificar, em encontrar e reter jovens talentos. Tá? Tem a parte de retenção também, porque depois ele vai querer bater asa sozinho. Se você tiver uma política dentro da sua clínica de retenção desses talentos, ou seja, algum plano de carreira, alguma oportunidade para eles, aí você vai formando uma equipe fiel e forte. Tá ok? Bom, depois de selecionar, você faz uma entrevista pessoal com eles, tá? Com os selecionados. E nessa entrevista é importante que ela seja informal, tá? Não uma inquisição, um interrogatório, porque se você for de uma forma interrogatória, a pessoa vai responder aquilo que ela quer que ela sabe que você quer ouvir, não necessariamente a verdade. Então procura nessa entrevista ser mais parceiro, mais amigo ali, conversando com ele, deixando a pessoa à vontade para ela se soltar. Quando a pessoa se solta, é aí que ela mostra quem ela realmente é. Tá? E nesse caso, o perfil da pessoa vai ser muito importante para que ela possa entrar dentro dos padrões da sua clínica. Ok? Depois que você já selecionou com a entrevista, se sobraram algumas pessoas, vamos dizer que sobraram 2 dentistas do processo seletivo da entrevista, faz uma investigação para saber se está tudo certo com eles. Então, vê onde eles trabalharam, vê se alguém conhece, liga para colegas que já trabalharam ou que conheçam eles para saber do trabalho deles, ou então utilize o Google, as mídias sociais para saber um pouco mais sobre a vida dessa pessoa, se ela está enrolada com algum processo, seja de ordem odontológica, ou seja de uma outra natureza qualquer, né, como é que é o comportamento dela nas mídias sociais e etc. Tá? Bom, depois você vai fazer uma seleção final baseado nisso e fazer a escolha do dentista da sua equipe. E depois você tem que fazer um treinamento. E para isso, para fazer um treinamento, você tem que ter um padrão de atendimento já bem estabelecido e especificado. Porque como é que você vai exigir que o dentista entre nos seus padrões se você não tem um padrão bem estabelecido e bem determinado? Tá? Não dá para ser numa conversa informal isso. Isso tem que ter um treinamento formal, tem que ter um passo a passo. Isso já mostra até a seriedade da clínica em relação a isso, formaliza e aí você fica com todos os argumentos para depois cobrar dessa pessoa aquilo que foi dado em treinamento. Tá? Trocando em miúdos, para que a pessoa entre no seu padrão, tem que primeiro ter um padrão formal, passo a passo, e depois tem que ter um treinamento para que a pessoa aprenda esse padrão da sua clínica. Ok? Outra coisa, é importante ter um método de recompensa. Tá? As pessoas só se motivam se são recompensadas. E muitas vezes não somente o dinheiro é o recompensador. Tá? Por exemplo, eu tive uma clínica onde eu queria que eles atendessem dentro de um padrão, que eu queria a satisfação do cliente, e o método de recompensa foi baseado em testemunhos que eles conseguiriam em vídeos para eu poder publicar depois, ou nas mídias sociais. Então, esse era o método de recompensa. Quanto mais testemunhos eles me conseguiam, mais eu recompensava eles financeiramente. Tá? Então, é só uma ideia que eu
que eu trouxe aqui, mas precisa aquele padrão de atendimento, seguir aquele padrão de atendimento tem que ser recompensado de alguma forma para que a pessoa faça isso frequentemente, isso se torne um hábito. Uma outra coisa em relação ao treinamento é que não basta treinar uma vez só. O treinamento tem que ser constante, porque as pessoas esquecem e deixam de fazer aquilo que foi treinado, né? E no dia a dia tem que ser cobrado, tá? Vai ser cobrado não de uma forma muito chata, porque se for muito chato a pessoa se enjoa e vai procurar outro lugar para trabalhar, tá? Tem que achar o meio termo ali para que cobre a ponto dela fazer aquilo que você está pedindo no treinamento. Então é treinar, cobrar, treinar, cobrar. Na verdade é o seguinte, é treinar, cobrar e recompensar à medida que chega nas metas. Depois treina de novo, cobra, recompensa. Assim você vai chegando no ponto da pessoa ter mais facilidade para seguir os padrões da sua clínica. Ok? E depois você analisa esses resultados, né? Até para saber se o seu padrão de atendimento está chegando no objetivo que você quer ou não, né? E se o teu método de recompensa realmente também está funcionando para poder fazer o dentista entrar mais facilmente nesse padrão de atendimento. Tá ok? Então, só seguir esses passos, tá, que vai aumentar muito a chance de você conseguir resolver os problemas de adaptação de dentista ao padrão da sua clínica. Tá ok? Vamos lá para a próxima. O Dr. Walter, do Rio de Janeiro, fez a seguinte pergunta: como faço para cobrar consulta? Bom, isso é um grande problema, né? Porque a cultura odontológica, depois que a concorrência se estabeleceu, começou a adotar como prática não cobrar mais consulta. E aí os pacientes começaram a exigir isso. E aí tá mais difícil realmente de conseguir reverter esse tipo de coisa. Mas dependendo da classe social que a sua clínica trabalha e dependendo de como você posiciona essa consulta, dá para cobrar ou não, tá? Então eu trouxe aqui já duas dicas. A consulta de odontopediatria, caso você trabalhe com uma clínica só de odontopediatria ou de especialidades que envolvam a odontopediatria, ela tem todos os motivos para ser cobrado. Por quê? Porque não é qualquer um que faz. Não é qualquer dentista que consegue condicionar uma criança para ficar quieta ao ponto de poder fazer uma consulta. E a consulta de odontopediatria ela já envolve uma orientação de higiene, orientação de alimentação e etc. Então muitas vezes a própria consulta já é o tratamento. Então essa consulta tem todos os motivos para ser cobrada e dá para você argumentar facilmente com o paciente o porquê que não é orçamento e sim uma consulta. Tá? Um outro tipo de consulta que dá também para cobrar é a consulta de DTM. Por quê? Porque o paciente de DTM ele já chega com dor e muitas vezes nessa consulta você já vai medicar ele. Tem todo um tratamento a se dar, mas você já pode medicar, fazer um diagnóstico primeiro, né? E esse diagnóstico exige uma anamnese mais diferenciada, um exame clínico mais específico e depois até usa-se medicações para fechar esse diagnóstico, vai pedir exames, tudo, mas é um tipo de consulta que não é qualquer dentista que pode fazer, um clínico geral não consegue fazer. Então, se é alguém mais especializado, você justifica isso, tá? Então, uma vez que está justificado, você tem argumentos suficientes para poder cobrar essa consulta e fazer o paciente entender que essa consulta é cobrada. Tá? As demais especialidades, você tem que agregar um valor na consulta. Tá? E o que seria agregar valor? Vamos lá. Por exemplo, se você está fazendo uma consulta para uma reabilitação protética com implantes e prótese, se você simplesmente só passar o orçamento, não vai ser uma justificativa, porque todo mundo passa o orçamento. Agora, se você mostrar sua consulta como um planejamento específico daquele caso, onde primeiro você vai pegar modelos de estudos, analisar ele e propor tratamentos, de repente na segunda consulta vai estudar o caso dele, depois passar numa segunda consulta, já está tendo um trabalho bem mais diferenciado. Se você utilizar ainda a odontologia digital para fazer o mockup digital, é uma série de recursos que tem
para o paciente visualizar o tratamento final, fica mais fácil ainda de cobrar uma consulta. É uma consulta diferenciada. Então uma consulta desse tipo tem todos os motivos para serem cobrados. Tá? Mas eu trabalho com uma clínica geral, normal. E como é que eu vou cobrar uma consulta de clínica geral? É um pouco mais difícil, né? Porque o paciente de clínica geral está acostumado aí de clínica em clínica fazendo orçamento. Tá? Mas você pode se diferenciar colocando dentro da sua consulta já, por exemplo, as radiografias interproximais. Você diz assim, a minha consulta envolve um exame clínico, eu faço um exame clínico dos dentes, faço um exame clínico da face para ver se tem algum, da mucosa bucal, da face, para ver se tem algum outro problema. E eu também já bato 4 radiografias interproximais para pesquisar problemas ocultos, como muitas cáries ocultas ou problemas periodontais que podem estar invisíveis ali e podem ser muito prejudiciais para a sua saúde. Tá? Então a minha consulta já envolve isso. E aí você agregou um valor, tá? Apresentou de uma outra forma e aí tende ao paciente poder entender. O fato é que tem que ter algum valor agregado para poder justificar a consulta. Se a consulta for simplesmente orçamento, aí não dá para cobrar. Tá? Porque orçamento é o que está todo mundo fazendo de graça aí. A consulta, para ser cobrada como consulta, ela tem que agregar algum valor. Tá? Seja dessa forma, muitas vezes você pode, por exemplo, a consulta de periodontia, onde faz toda a sondagem, depois ele pode já iniciar dando uma medicação que inicia o tratamento dele, né? Por exemplo, que ela está com a boca cheia de infecção e o dentista já, depois de fazer a sondagem, ele já prescreve alguns antibióticos que vão melhorar aquela condição bucal. Isso já foi iniciado o tratamento. Né? Não é qualquer um que pode dar aquela medicação específica para aquela condição dele. Então isso já tem uma justificativa para ser cobrado uma consulta. Tá? Então é sempre seguindo esse raciocínio que você vai conseguir cobrar a consulta. Eu sei que tem muitos ramos que não dá. Tá? Se você estiver trabalhando com uma classe um pouco mais baixa, que está trabalhando mais por preço, aí não tem jeito. Aí tem que entrar na disputa de preço mesmo. Tá? Mas até uma classe um pouco mais baixa, que é um pessoal que está procurando uma odontologia de melhor qualidade, você agregar um valor é capaz de conseguir fazer o paciente entender e pagar por esse valor a mais que você está entregando. Tá ok? Vamos para a próxima. Foi o Dr. Felipe, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele me fez uma pergunta desse jeito aqui mesmo. Cartão de crédito ou o risco do cheque sem fundo? Bom, eu sempre vou priorizar o cartão de crédito, tá? Porque é garantido. O cartão de crédito envolve taxas, né? Se forem bem negociadas, são taxas menores, pequenas, que no final das contas é o preço que você paga para ter a tranquilidade de que vai receber. Tá? O cheque às vezes vem limpinho, você pode até trocar o cheque, né? ou então pagar algum fornecedor com cheque, mas sempre tem esse risco do cheque sem fundo. Tá? Se a taxa for bem negociada do cartão de crédito, então é mínima. A não ser que você adiante as taxas de cartão, aí o desconto é muito grande, tá? Porque vem sobre juros compostos. Eu não aconselho, eu aconselho você a se organizar financeiramente para não faltar dinheiro nos próximos meses, para não precisar ficar adiantando taxa de cartão, tá? O que acontece muitas vezes é que o paciente ele pode não ter o limite suficiente no cartão de crédito para poder parcelar o tratamento com você. E aí ele possa estar querendo utilizar cheque de terceiros, ou seu, ou de alguém, para poder parcelar esse tratamento. E aí o que faz? Bom, diante dessa situação, é ruim perder a venda por conta disso, né? Então existem alguns recursos que você pode utilizar para poder diminuir o risco de inadimplência ou de ter um cheque sem fundo. Tá? Primeira coisa, você tem que ter acesso a algum sistema que possa consultar o CPF desse paciente. Tá? Ou um CDL, ou um Serasa. Existem algumas empresas aí que fornecem esse tipo de consulta. Então, se você faz uma consulta no CPF dessa pessoa e viu que ele tem um nome limpo, as chances dessa pessoa te emitir um cheque sem fundo são menores
do que se ele tivesse um nome sujo. Tá? Outra coisa que você pode ver também é o tempo de conta. Se é uma conta antiga, com o nome limpo, você tem menos chance ainda de cheque sem fundo. Então aí dá para arriscar. Tá? Outra coisa que você pode fazer é fazer ele assinar uma promissória. A promissória tem um valor legal, tá, que você pode depois cobrar da pessoa. Tá? Só que é muito importante que ela tenha o nome limpo. Porque se ela tiver um nome sujo, que diferença vai fazer você sujar o nome dela se o nome dela já está sujo mesmo? Entende? Então, acredito que você, se cercando desses cuidados, fazendo esse filtro seletor, você pode abrir algumas exceções para o cheque. A questão é a seguinte, você pode trabalhar dessa forma. O parcelamento é em cartão de crédito. Em cheque é sob algumas exceções. E aí você valoriza aquela condição de cheque. Tá? Uma outra situação que pode acontecer é você consultar o nome da pessoa e ela está com o nome sujo. Mas ela quer vender. Aí ela diz, mas foi um probleminha que eu tive e tal, não sei o quê. Aí vê que é um valor pequeno e tal, e vai deixar de vender por conta disso. Mas também não pode se arriscar. Então uma solução que comumente eu utilizava e funciona bem é você pedir para essa pessoa apresentar um responsável financeiro com o nome limpo. Tá? Então esse responsável financeiro, as promissórias vão ser feitas no nome desse responsável financeiro. E esse responsável financeiro tem que estar com o nome limpo, obviamente. Tá? Então assim vai reduz bastante a chance de você ter uma inadimplência se cercando desses cuidados. Tá ok? Bom, quinta dúvida. A dúvida do Gerson. O Gerson é de Maringá, no Paraná. Qual a especialidade odontológica que é mais lucrativa? Bom, Gerson, isso depende muito de como está posicionado estrategicamente o teu negócio. Tá? Eu posso te dar uma resposta aqui em números. Por exemplo, se eu te der uma resposta aqui em números de que periodontia é a especialidade mais lucrativa, cirurgias periodontais, por exemplo. Tem uma margem de lucro interessante, né, porque basicamente só gasta a habilidade profissional. Mas se você não tem como sócio na sua equipe um periodontista para fazer essas cirurgias, acaba se tornando não tão lucrativo, porque você vai ter que pagar o cirurgião para fazer isso, e normalmente ele não é barato. E aí já vai levar quase metade do seu faturamento. Tá? Então é um pouco relativo. Tá? Mas para responder a tua pergunta aqui, eu trouxe alguns parâmetros. Bom, a ortodontia ela é uma especialidade que estabiliza o seu negócio. Por quê? Porque trabalha com manutenção mensal. Tá? E o tratamento de longa duração. Então, às vezes, um paciente pode ficar 2, 3 anos com você pagando uma mensalidade, né, todo mês, e isso aumenta, estabiliza financeiramente o seu negócio. Você tem uma previsibilidade de quanto que você vai ganhar nos próximos meses, pelo menos por mais anos. À medida que você vai renovando a sua carteira de ortodontia, isso vai deixando estável, como se você tivesse uma renda fixa dentro do seu negócio. Isso, para manter um negócio financeiramente, é extremamente importante. Tá? Do que você fechar uma reabilitação enorme, né, entrar uma boa quantidade de dinheiro esse mês e mês que vem não tem garantia nenhuma de que vai entrar essa mesma reabilitação. Tá? Então, pensando estrategicamente na parte financeira do seu negócio, a ortodontia é uma especialidade muito importante para garantir o pagamento dos custos, principalmente fixos da sua clínica. Tá? As reabilitações, né, protéticas, com implante, prótese, elas são valores grandes, valores maiores. Então elas são uma grande injeção de caixa na empresa. Tá? Então se você consegue estrategicamente montar o seu negócio a ponto de ter os custos fixos sendo pagos pela ortodontia e depois tendo uma injeção de caixa com reabilitação, praticamente seu lucro vai vir da reabilitação. Aí você consegue tendo volume disso mensal, você consegue ter grandes lucros. Tá? Apesar de que a lucratividade da reabilitação, em termos percentuais, não é tão grande. Por quê? Porque tem muitos custos. Reabilitação envolve protético, envolve implante, envolve cirurgias, às vezes, com materiais caros, como biose, etc. Tá? Então aquele valor não significa que vai sobrar tudo para você, que tem grandes custos.
né? Mas como são valores grandes e os seus custos fixos já estão pagos, garantidos com a ortodontia, então boa parte da lucrativa, você pode deixar a sua clínica bem lucrativa trabalhando com esse tipo de estratégia, ok? Como eu havia falado, a periodontia e as cirurgias, elas são as especialidades que têm a maior margem de lucro. Por quê? Porque não precisa não tem muito custo de material para executar esses procedimentos. Tá? Vamos pegar a periodontia. Se você for fazer uma cirurgia lá de aumento de coroa de premolar, aqueles estéticos, aumento de coroa estético que envolve gengivoplastia, tudo. É uma cirurgia que você cobra bem, né? Pode cobrar um valor alto. E o que você tem de gasto? Basicamente nada, só bisturi, né? E os instrumentais. Então a margem de lucro dela fica muito alta. De novo, se você tem que contratar um profissional para fazer isso, aí a margem de lucro dela cai muito, praticamente pela metade, né? Porque é a força de trabalho dele que é o mais caro e o mais importante aí. Agora, se você faz parte do quadro societário da sua empresa, um periodontista para fazer isso, então enche de periodontia que vocês vão ganhar dinheiro bastante, tá? E as cirurgias a mesma coisa, tá? O pessoal que consegue cobrar bem siso aí, siso é uma cirurgia que basicamente não tem gasto. Muitas vezes acaba sendo imprevisível e demora muito, né? Mas cobrando bem, pode ter uma margem de lucro mais alta, né? Outros tipos de cirurgia aí, né? Cirurgias de enxertos ósseos, o levantamento de seio, apesar de ter um custo com o osso particulado que vai ter, você pode botar uma lucratividade grande em cima porque são cirurgias de alto risco, né? Então você pode botar uma margem de lucro maior nesse tipo de procedimento. Bom, uma outra coisa que é importante você estabelecer como estratégia do seu negócio é quais as especialidades que você vai utilizar para servir como entrada de pacientes. Tá? Você não tem que ganhar dinheiro com todas as especialidades, mas elas têm que alimentar aquelas que dão mais dinheiro. Tá? Então, por exemplo, a ortodontia e a clínica geral são as especialidades que mais trazem pacientes novos para a sua clínica. Tá? É a porta de entrada. Por quê? Porque a clínica geral, normalmente o paciente é ali que ele vai fazer o primeiro contato com o dentista, que ele vai fazer o seu relacionamento, é a limpeza, a restauração, tal. A partir dali, ele ganhando a confiança com o profissional, aí ele faz os outros procedimentos mais caros, implante, reabilitações, um tratamento periodontal e etc. A ortodontia também. Como a ortodontia se difundiu muito, muitos pacientes procuram a ortodontia direto, vão direto ligando de clínica em clínica procurando um ortodontista. Tá? Então ela pode ser a porta de entrada. Tá? E uma vez que você ganha a confiança desse paciente através da ortodontia, depois que ele já iniciou o tratamento e ganhou confiança na clínica, a ortodontia ela indica para uma grande quantidade de especialidades. Antes, durante e depois do tratamento. Antes, né, normalmente o ortodontista pede para tirar os sisos, né, pede para fazer canal de alguns dentes, pede para fazer as cáries, né, restaurações, fazer tratamento periodontal, etc. Durante tem que se manter a saúde bucal, né, com clínica geral, com periodontia, no caso dos pacientes de periodontais, e depois, muitas vezes, os casos de ortodontia são fechados com implantes e reabilitações protéticas. Então é um paciente que ele entra seduzido por um valor de manutenção, às vezes um pouco nem tão caro, mas uma vez que ele estiver lá envolvido dentro dos tratamentos da clínica, dentro do seu tratamento ortodôntico e dentro da confiança que ele tem no profissional e das necessidades que ele vai ter na medida que vai avançando no tratamento, ele fica ali susceptível a ter que fazer um tratamento em quase todas as especialidades. Então a ortodontia, eu diria que é a especialidade que capta o paciente e mais envolve ele em todas as outras especialidades odontológicas.
ok? Então, como eu disse aqui, da ortodontia, a ortodontia ela encaminha para endodontia, para periodontia, para clínica geral, para prótese, para implante, para cirurgia e por aí vai, tá? Então, isso aí que é a visão que eu queria te dizer. Não existe a especialidade odontológica mais lucrativa. Existe um jogo estratégico com as especialidades odontológicas de acordo com o que você tem de equipe para trabalhar para você e prestar um serviço de qualidade, tá ok? Mas, se eu fosse te responder qual que é a especialidade odontológica mais lucrativa, sem sombra de dúvidas eu te diria que é a odontologia empresarial. Ela pode não ser uma especialidade técnica ainda, e pode não ser considerada uma especialidade ainda, mas definitivamente é a especialidade mais lucrativa. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o dentista se tornando empresário, dono de uma clínica odontológica, dono de uma unidade produtiva, e ele aprendendo a fazer aquela unidade produtiva trabalhar sozinha, sem que ele precise atender clinicamente, ou seja, sem depender da força de trabalho dele, nada impede ele de montar mais outras unidades. E à medida que ele vai montando outras unidades, ele vai aumentando a sua lucratividade. E aí a lucratividade é infinita, é a quantidade que ele conseguir abrir. Aí estão as redes de franquias, que tem unidades no Brasil inteiro produzindo, e os donos das franquias com certeza não estão ali trabalhando, atendendo clinicamente os seus pacientes. Tá? Então sempre vai ser. Qualquer especialidade odontológica, por maior que seja a margem de lucro, qualquer especialidade técnica odontológica, por maior que seja a sua margem de lucro, vai estar sempre atrelada ao dentista estar sentado ali, atendendo o paciente. E aí a produtividade dele, a lucratividade dele está diretamente relacionada à quantidade de pacientes que ele consegue atender sozinho. Na odontologia empresarial, não. A lucratividade está na capacidade que o empreendedor tem, né, do dentista empresário tem, de identificar oportunidades no mercado, montar unidades produtivas para atender aquela oportunidade e ir replicando esse modelo aonde ele for achando oportunidades. E aí a lucratividade é infinita. Tá ok? Bom, pessoal, essas as dúvidas, tá? Tem mais dúvidas, só que para não alongar muito, essas são as principais. À medida que eu vou recebendo dúvidas interessantes também, eu vou postando aqui para poder esclarecer aqui, pode ser a dúvida de muitas pessoas. E eu queria deixar também o canal aberto aqui. Se você tem dúvidas, pode mandar aqui através dos meus canais, aqui, através do direct do Instagram, ou nos comentários mesmo, eu leio todos os comentários, e que eu respondo prontamente e posso fazer um vídeo aí falando sobre essa dúvida sem identificar, sempre sem identificar o autor da pergunta, tá ok? Bom, desejo uma agenda cheia de pacientes para você e encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço.